Nos últimos tempos, muitos dos principais cirurgiões cardíacos têm alertado ativamente. A caminhada comum, ao contrário da crença popular, nem sempre é capaz de proteger plenamente o sistema cardiovascular. E sua importância pode ser exagerada, o que pode até apresentar certos riscos. Para pessoas com mais de 65 anos, especialmente aquelas que frequentemente sentem desconforto nas articulações, fadiga crônica ou amplitude de movimento limitada, esta informação pode ser uma verdadeira revelação. Nas sessões seguintes, serão detalhadas 5 alternativas eficazes à caminhada, cada uma delas confirmada por especialistas renomados. Esses exercícios são simples e seguros, promovendo a melhoria da circulação sanguínea, o fortalecimento do músculo cardíaco e o preenchimento do corpo com energia vital, e todos podem ser realizados no conforto de casa. Se uma pessoa sofre de distúrbios circulatórios, sente dormência nos pés, percebe inchaço nas pernas ou simplesmente experimenta aquela sensação de letargia que frequentemente surge após longos períodos sentada, ela deve saber que não está sozinha em suas sensações. Milhões de idosos no Brasil enfrentam problemas semelhantes, sentindo-se reféns da situação, como se a caminhada fosse sua única salvação, mesmo que cause dor e desconforto. No entanto, isso é um equívoco. É bem possível que os 5 métodos alternativos que serão apresentados a seguir sejam a solução ideal para manter a saúde do coração. Se o objetivo é proteger o coração de forma confiável, otimizar a atividade cerebral e manter a mobilidade e independência plenas, mesmo aos 80 anos ou mais, as informações aqui apresentadas podem literalmente transformar o bem-estar em um futuro próximo. Alternativa número 1. Movimentos de bombeamento dos pés sentado. Um dos exercícios mais acessíveis, mas frequentemente subestimados, que contribuem para o fortalecimento do sistema cardiovascular. Especialmente relevante para aqueles que têm dificuldade em caminhar, são os chamados movimentos de bombeamento dos pés, realizados sentado. À primeira vista, pode parecer excessivamente elementar, até mesmo insignificante, mas na prática, esse movimento suave e rítmico imita habilmente a função natural de bombeamento inerente à caminhada, eliminando completamente a carga indesejada sobre as articulações dos joelhos ou quadris. Além disso, o processo envolve ativamente os músculos da panturrilha, que muitos cardiologistas renomados chamam, com razão, de segundo coração do corpo humano. Cada vez que esses músculos se contraem, eles efetivamente impulsionam o sangue para cima, das extremidades inferiores em direção ao coração. Esse mecanismo não apenas mantém a circulação ideal, mas também previne a estagnação do sangue nas pernas, que é uma das principais causas de inchaço nos tornozelos, sensação de frio nos pés e até mesmo a formação de coágulos potencialmente perigosos em idosos. Sem essa função vital de bombeamento, o coração precisa funcionar com uma carga dobrada, especialmente durante períodos de sedentarismo prolongado. É notável que os movimentos de bombeamento dos pés possuem uma versatilidade excepcional. Podem ser realizados praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento, enquanto se lê um livro, assiste à televisão, come ou até mesmo espera por uma consulta médica. Para realizar, basta sentar-se ereto, com os pés confortavelmente apoiados no chão. Em seguida, deve-se levantar lentamente os calcanhares, mantendo as pontas dos pés no chão, segurando nessa posição por um segundo, e depois abaixá-los suavemente. Em seguida, ao contrário, levantam-se as pontas dos pés, mantendo os calcanhares pressionados contra o chão. Esse movimento simples ativa eficazmente os músculos da panturrilha, iniciando assim um fluxo sanguíneo ativo. Não menos importante é o aspecto psicológico. Muitos idosos frequentemente experimentam uma sensação de desamparo quando lhes é insistentemente recomendado mover-se mais, especialmente se sofrem de dor ou se sentem instáveis. No entanto, os movimentos de bombeamento dos pés permitem superar essa barreira interna. Eles demonstram que é possível começar a cuidar da saúde agora mesmo, sem a necessidade de equipamentos especiais, sem ir à academia e até mesmo sem sapatos. Esse passo, aparentemente insignificante, pode ser a centelha que reacende a autoconfiança, devolve a sensação de autonomia e restaura a confiança nas capacidades do próprio corpo. Como exemplo, podemos citar a história de Roman, um homem de 78 anos que vivia sozinho em Podmoscov, e que antes não conseguia dar alguns passos sem sentir tontura. O médico o aconselhou a caminhar mais, mas Roman fisicamente não conseguia. Então, seu fisioterapeuta demonstrou-lhe o exercício de movimentos de bombeamento dos pés sentado. Roman começou a fazer 20 repetições a cada hora, dedicando tempo a isso enquanto assistia aos seus filmes antigos favoritos. Em apenas 2 semanas, o inchaço nas pernas diminuiu visivelmente, sua energia retornou, e ele proferiu uma frase que ficou profundamente gravada na memória:
finalmente sinto que estou participando ativamente da minha própria recuperação. A essência não está na quantidade de passos dados, mas na regularidade com que o fluxo sanguíneo é iniciado e mantido. Os movimentos de bombeamento, realizados sentado, atingem exatamente esse objetivo, de forma suave, segura e diretamente da sua cadeira. Alternativa número 2. Flexões de parede. A maioria das pessoas tende a acreditar que as flexões são destinadas exclusivamente ao desenvolvimento da massa muscular dos braços e são um atributo de treinos intensos na academia. No entanto, muitos idosos no Brasil não percebem que a realização regular de flexões de parede tem um efeito verdadeiramente surpreendente na atividade cardíaca, na circulação sanguínea geral e na saúde dos vasos. O mais importante é que, para alcançar esse efeito, não é necessário deitar no chão, usar equipamentos especiais ou fazer esforços excessivos até suar. Quando uma pessoa realiza flexões de parede, ela ativa não apenas os músculos do peito e dos braços, mas também os músculos do core e de toda a parte superior do corpo. Esses grupos musculares desempenham um papel criticamente importante na manutenção de uma circulação sanguínea adequada, especialmente na região do tórax e das costas, onde muitos idosos frequentemente sentem rigidez e fluxo sanguíneo insuficiente. Cada movimento controlado ajuda o coração a funcionar de forma mais eficaz e contribui para o fortalecimento dos músculos respiratórios, o que se torna de particular importância com a idade. Ao contrário da caminhada, que pode criar uma carga significativa nos joelhos, quadris e região lombar, as flexões de parede permitem controlar totalmente o nível de carga. A pessoa mesma regula a intensidade da execução. Mesmo que sejam feitas lenta e conscientemente, o corpo ainda sentirá uma carga completa e benéfica. Para realizar, basta ficar a cerca de meio metro de uma parede sólida e estável, posicionar as palmas das mãos na altura dos ombros e dobrar lentamente os cotovelos, aproximando o peito da parede, e depois empurrar suavemente para trás. Apenas 10 desses movimentos são capazes de ativar eficazmente toda a parte superior do corpo e melhorar significativamente a circulação sanguínea. Existe também um aspecto emocional profundo. Muitos idosos frequentemente carregam em seu peito o fardo de preocupações, arrependimentos e mágoas, como pedras pesadas no coração. Exercícios suaves, mas eficazes, como as flexões de parede, atuam não apenas no estado físico, mas também ajudam a aliviar parte dessa tensão emocional. Pode-se notar que, após algumas repetições, a respiração se torna mais profunda, a postura se endireita e o humor geral melhora visivelmente. Isso não é uma coincidência, é uma reação natural do sistema nervoso ao movimento seguro e consciente, manifestando-se em uma sensação de alívio. Como exemplo, podemos citar Margarita, uma moradora de Tula de 82 anos. Ela começou a fazer flexões de parede depois que seu médico a aconselhou a fortalecer o corpo. No início, ela sentia apreensão, com medo de cair ou se machucar, mas mesmo assim decidiu tentar fazer 5 flexões todas as manhãs na cozinha. Ela sentiu cansaço, mas proferiu uma frase que se tornou simbólica para muitos. Eu pensei que meu corpo já estava muito velho para isso, mas agora entendo que ele só precisava de permissão. A verdade é que, para manter a força depois dos 70 anos, não é preciso se exaurir na academia ou percorrer quilômetros. Às vezes, tudo o que é necessário é simplesmente encostar-se a uma parede e mostrar ao seu corpo que ele ainda é capaz de te sustentar. Assim que a pessoa sente novamente a força em si, mesmo que pequena, isso transforma sua atitude em relação à vida e como ela passa o dia. Alternativa número 3. Elevações de pernas sentado. Se uma pessoa já enfrentou problemas comuns como má circulação nas pernas, inchaço constante nos tornozelos ou pés cronicamente frios que não aquecem de jeito nenhum, as elevações de pernas realizadas sentado podem se tornar o hábito capaz de mudar radicalmente seu bem-estar. Para isso, não é preciso sair de casa, adquirir equipamentos especiais ou gastar muito tempo. Tudo o que é necessário é uma cadeira resistente e estável e apenas 5 minutos de tempo livre. O benefício desse exercício supera significativamente as expectativas iniciais. As elevações de pernas, realizadas sentado, visam especificamente os maiores grupos musculares do corpo humano: coxas, panturrilhas e glúteos. Quando esses músculos trabalham ativamente, um processo surpreendente é iniciado. O sangue começa a circular livre e desimpedidamente, avançando de forma especialmente eficaz da parte inferior do corpo de volta ao coração. Isso é de importância crítica, pois em muitos idosos, o sangue encontra dificuldades significativas para subir, superando a força da gravidade. É daí que surgem fenômenos desagradáveis como inchaço, sensação de frio e fadiga geral nas pernas após longos períodos sentados. Quando uma pessoa levanta a perna apenas alguns centímetros do chão,
Estando sentada, ela ativa eficazmente os quadríceps e envolve plenamente todo o sistema vascular. Ao realizar esse movimento alternadamente para cada perna, pode-se notar rapidamente mudanças positivas. Os pés ficam mais quentes, os joelhos adquirem maior estabilidade e o coração começa a trabalhar de forma mais calma e rítmica, pois não precisa mais bombear o sangue com tanto esforço excessivo. Com o tempo, esse movimento simples, mas regular, pode levar à diminuição da frequência cardíaca em repouso e a um aumento significativo da resistência geral do corpo. Existe também um efeito psicológico profundo, mas frequentemente oculto. As elevações de pernas, realizadas sentado, enviam ao cérebro um sinal poderoso e encorajador: eu ainda controlo meu corpo. Para idosos, especialmente aqueles em processo de recuperação de doenças ou com mobilidade limitada, essa mensagem possui uma força enorme. A ansiedade frequentemente surge justamente quando a pessoa se sente desamparada. No entanto, um movimento simples e repetitivo, realizado de forma calma e regular, cria um certo ritmo, confere uma sensação de propósito e devolve o senso de controle. Ele restaura a autoconfiança, elevação após elevação. Como ilustração, podemos citar a história de George, um homem de 79 anos que vivia sozinho em Rostov-on-Don. Após a morte de sua esposa, há 5 anos, ele praticamente parou de se mover durante o dia, levantando-se apenas para comer. Mas um dia, enquanto assistia à televisão, ele começou a levantar as pernas toda vez que começava um intervalo comercial. Inicialmente, era apenas uma forma de diversificar o lazer, mas depois de apenas algumas semanas, ele notou com surpresa: parei de me sentir preso. Não havia mais a sensação de que eu estava apenas esperando o dia terminar. Comecei a sentir que estava vivo novamente. É nisso que reside a verdadeira força de tais movimentos. Eles podem ser pequenos, silenciosos e muitas vezes imperceptíveis por fora. Mas dentro do seu corpo, eles enviam uma mensagem clara ao coração, aos vasos, aos músculos e até mesmo à mente: você ainda está aqui. Você ainda é forte. Talvez a pessoa não suba escadas nem faça longas caminhadas ao redor da casa, mas ela está ativamente cuidando do próprio coração de sua vitalidade, daquele motor que inicia e mantém todo o resto. Quando se percebe que a verdadeira força nem sempre está ligada a esforços excessivos, a própria definição de progresso muda. Talvez o progresso não seja acelerar o passo ou levantar mais peso, mas simplesmente ser capaz de sentar em uma cadeira, levantar a perna e conscientemente dar mais um passo em direção à saúde e à vitalidade. Isso não é apenas cultura física, é verdadeira sabedoria em movimento. Alternativa número 4. Compressão das mãos e punhos. A grande maioria das pessoas tende a acreditar que a saúde cardíaca ideal depende diretamente do trabalho ativo de grandes grupos musculares e de caminhadas regulares e prolongadas. No entanto, e se uma das ferramentas mais eficazes para manter a saúde do coração estiver literalmente na palma da mão de cada pessoa? Trata-se da força de preensão. A simples, mas regular, compressão da mão é capaz de treinar discretamente o músculo cardíaco, contribuir para a redução da pressão arterial e fortalecer as paredes dos vasos sanguíneos. Tudo isso sem a necessidade de levantar-se da confortável poltrona. Exercícios voltados para o desenvolvimento da força de preensão podem não parecer intensos. A pessoa provavelmente não suará e, muito provavelmente, não sentirá que está realizando algo sério. No entanto, a base científica desse fenômeno é verdadeiramente surpreendente. Quando uma pessoa aperta e solta a mão intencionalmente, ela está fazendo muito mais do que simplesmente tensionar os dedos. Ela está estimulando ativamente as artérias minúsculas localizadas nas mãos e antebraços. Esse processo provoca uma chamada resposta vascular, que leva à redução da pressão sistólica, aquele mesmo indicador com o qual o coração impulsiona o sangue pelos vasos. De fato, muitos cardiologistas modernos agora recomendam ativamente exercícios de força de preensão como parte integrante da estratégia de controle da pressão arterial, especialmente para idosos que têm dificuldade com atividades físicas intensas. Por que isso é tão importante? Porque, após os 70 anos, a pressão arterial alta se torna um dos inimigos mais discretos e traiçoeiros da saúde. Externamente, a pessoa pode se sentir perfeitamente normal, mas internamente seu coração está trabalhando em excesso, o que, com o tempo, leva a fadiga crônica, tonturas, falta de ar e, em última análise, a sérios danos aos órgãos internos. Apenas alguns minutos por dia dedicados a exercícios de compressão das mãos proporcionam ao coração uma chance preciosa de descansar e se recuperar. Além disso, existe uma conexão direta e comprovada entre a força de preensão e a longevidade. Numerosos estudos demonstram convincentemente,
pessoas com forte preensão vivem mais e mantêm sua independência por muitos anos. Por que isso acontece? Porque a força de preensão não é apenas um indicador do estado da mão, é um reflexo da saúde geral dos sistemas nervoso e muscular do corpo. Quando a força de preensão diminui, isso afeta negativamente o equilíbrio, a coordenação dos movimentos e a autoconfiança geral da pessoa. E, inversamente, quando a pessoa treina essa força, mesmo com a ajuda de uma simples bola de tênis ou um extensor macio, ela envia um sinal poderoso por todo o seu sistema nervoso: eu ainda sou forte. Eu ainda estou no controle. Certa vez, em um dos clubes para idosos, conheci Helena, uma moradora de São Petersburgo de 80 anos. Ela sempre carregava consigo uma pequena bola anti-estresse amarela, mas a usava não para aliviar a tensão nervosa, mas sim para fortalecer o coração. 3 compressões toda vez que me sento, contava Helena, e mais 3 quando me levanto. Essa pequena, mas regular, rotina tornou-se um verdadeiro ritual para ela, e o que mais a surpreendeu foi a quantidade de energia que ela passou a sentir durante o dia, não apenas nas mãos, mas em todo o corpo. Ela compartilhava suas sensações. Antes, parecia que meu coração batia descontroladamente, mesmo quando eu não fazia nada, mas agora ele parece trabalhar comigo, e não contra mim. A beleza do treino de preensão reside em sua excepcional acessibilidade. Não exige movimentos ativos das pernas, carga nas costas ou manutenção do equilíbrio. Este exercício se adapta perfeitamente às capacidades individuais de cada pessoa. Pode ser realizado sentado à janela, falando ao telefone ou assistindo ao seu programa de TV favorito, e, ao mesmo tempo, fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea de forma discreta, mas eficaz. Não há necessidade de equipamentos complexos, não são necessários treinos exaustivos, e o mais importante, isso dá à pessoa uma sensação de controle. O que é especialmente valioso, pois o processo de envelhecimento é frequentemente associado a perda de velocidade, atividades habituais, autoconfiança. E é aqui que ele aparece, um pequeno, mas tangível, passo ao qual se pode literalmente agarrar. Uma pequena compressão, e o estado interno já muda. Isso pode ter um impacto colossal no bem-estar geral. Alternativa número 5. Elevacoes de pernas sentado. Não é absolutamente necessário percorrer distâncias de maratona para manter o coração jovem e o fluxo sanguíneo forte e eficaz. Às vezes, basta apenas mover as pernas, permanecendo sentado em uma cadeira. Sim, é isso mesmo. As elevações de pernas, realizadas na posição sentada, podem parecer excessivamente simples, mas são um dos exercícios mais subestimados para pessoas com mais de 70 anos que buscam melhorar a circulação, fortalecer a parte inferior do corpo e proteger de forma confiável o coração dos efeitos negativos de um estilo de vida sedentário. Quando uma pessoa fica sentada por muito tempo, especialmente com a idade, o sangue começa a estagnar nas extremidades inferiores. Isso força o coração a trabalhar em modo de sobrecarga para impulsionar o sangue de volta para cima. Com o tempo, essa carga aumentada aumenta significativamente o risco de formação de coágulos, inchaço e desenvolvimento de pressão arterial elevada. No entanto, as elevações de pernas, realizadas sentado, atuam como uma bomba suave, mas eficaz, para toda a parte inferior do corpo. Elas estimulam ativamente a circulação sanguínea, contribuem para a redução da pressão venosa e melhoram significativamente a entrega de oxigênio aos tecidos e músculos, que dele necessitam especialmente. A principal beleza desse exercício reside em sua excepcional versatilidade. Pode ser realizado lendo o jornal matinal, esperando o chá ficar pronto ou conversando com um amigo. Tudo o que é necessário é sentar-se confortavelmente, endireitar as costas e levantar as pernas alternadamente, mantendo cada uma na posição elevada por alguns segundos, e depois abaixá-la suavemente. Nenhum equipamento especial, nenhum peso. Apenas a pessoa e seus músculos, que são novamente despertados para o trabalho ativo. E o que acontece sob a superfície é verdadeiramente impressionante. Os quadríceps, esses grandes músculos das coxas, começam a trabalhar ativamente, e são eles que desempenham um papel fundamental no retorno do sangue ao coração. Quando uma pessoa os ativa regularmente, ela não apenas mantém a força das pernas, mas também facilita significativamente o trabalho do coração. É um resultado poderoso, alcançado por uma ação tão simples. Existe também um efeito emocional profundo, que é frequentemente esquecido. Quando uma pessoa é capaz de levantar facilmente as próprias pernas, ela se sente capaz e autônoma. Torna-se mais fácil para ela levantar da cadeira sem ajuda, ela se move com mais confiança, começa a confiar mais no próprio corpo. Essa autoconfiança recém-adquirida permeia todas as esferas da vida,
na forma como a pessoa se porta, como se comunica com os outros e até na qualidade de seu sono noturno. Afinal, a capacidade física frequentemente ajuda a lidar com aquela ansiedade silenciosa e imperceptível que frequentemente surge com a idade. Um homem chamado Gennady, de 78 anos, após sofrer um AVC leve, começou a realizar regularmente elevações de perna sentado. No início, como ele mesmo admite, parecia-lhe uma bobagem. Eu pensava, bem, qual é o sentido disso? Dizia ele. Mas depois de apenas algumas semanas, ele notou com surpresa. Ficou mais fácil para ele ir até a caixa de correio, ele se cansava menos subindo as escadas. Mas o mais importante, segundo ele, parei de me sentir inútil. Comecei a fazer algo novamente. É nisso que reside o verdadeiro presente desses movimentos. Não se trata de buscar a juventude, nem de atratividade externa, nem de aspirar a algo inatingível. Trata-se de dignidade, de recuperar a capacidade de se mover em seus próprios termos, em seu próprio ritmo, sem medo ou apreensão. Isso não é algo que alguém possa dar à pessoa, é algo que ela merece, elevação após elevação. Portanto, se uma pessoa se sente cansada, presa na rotina ou insegura de suas forças, basta lembrar, suas pernas não exigem que ela corra. Elas apenas pedem para serem levantadas suavemente alguns centímetros. A cada movimento, a pessoa fortalece seu corpo, melhora a circulação sanguínea e apoia ativamente seu coração. E, acredite, ele certamente lhe agradecerá por isso. Considerações finais. Ao longo de muitos anos de vida, tornou-se evidente que as verdadeiras mudanças não exigem saúde perfeita, equipamentos caros ou uma enorme quantidade de tempo livre. Elas exigem apenas um pouco de curiosidade, um desejo sincero e uma fé inabalável de que o próprio corpo ainda importa, porque ele realmente importa. E, neste momento, ele importa como nunca antes. Sabe-se que muitos idosos na sociedade moderna, às vezes, são involuntariamente levados a sentir que não são mais necessários. O mundo passa rapidamente, o ruído circundante fica cada vez mais alto, e em algum momento a própria pessoa começa a se encolher, como se desaparecesse de vista. No entanto, a verdade é que, dentro de cada pessoa idosa, mesmo que seus joelhos doam ou seu passo tenha diminuído, ainda arde uma centelha de vitalidade, resiliência e sabedoria. Essa centelha apenas espera ser notada novamente. É exatamente esse o verdadeiro significado dessas 5 práticas simples. Não são apenas exercícios físicos, são mensagens poderosas que dizem: eu ainda estou aqui, eu ainda sou importante, e ainda tenho força para cuidar do meu coração. Cada vez que uma pessoa realiza movimentos de bombeamento dos pés, une as mãos ou simplesmente levanta as pernas sentada em frente à televisão, ela lembra ao seu corpo e alma: eu não desisto. Eu não terminei minha jornada. Eu escolho estar ao meu lado, mesmo que em pequenas coisas. Essas ações pequenas, mas regulares, se somam, criam movimento, trazem paz interior. Sabe-se que, nessa idade, a vida nem sempre é fácil. Talvez a pessoa tenha passado por uma perda. Talvez seu corpo não seja mais o que era antes. Ou talvez, às vezes, ela simplesmente esteja cansada de tudo o que está acontecendo. Isso é normal, é humano. Mas em tais momentos, é especialmente importante lembrar que ainda há coisas disponíveis agora mesmo. Ainda há uma escolha. Uma escolha que ajudará a impulsionar o sangue, acalmar o coração e trazer um pouco mais de leveza ao estado geral. A pessoa nunca é velha demais para fazer algo bom pelo seu coração. Ela nunca é fraca demais para tentar algo simples, suave, curativo. Mesmo que não possa caminhar como antes, mesmo que as forças tenham diminuído, ainda existe um caminho, a esperança. Há uma maneira de apoiar esse corpo maravilhoso que a carregou por todos esses anos. Escolha um desses 5 exercícios e experimente hoje. Não os 5, apenas um. Talvez seja a compressão do punho, ou a elevação da perna, ou uma flexão de parede. Faça isso pelo seu coração, por você, porque você ainda está aqui e ainda é importante. Comece com o que lhe parece mais simples, por exemplo, o exercício calcanhar ponta do pé. Permita-se sentir o que isso proporciona não apenas no peito, mas também no humor, nos pensamentos, na sensação geral de que você está vivo novamente. A verdade é que a cura nem sempre são saltos bruscos e dramáticos. Às vezes, ela acontece em uma cadeira de cozinha silenciosa, quando a pessoa levanta suavemente a perna e sente o calor retornar aos pés. Às vezes, acontece na pausa entre as respirações, quando ela de repente percebe: eu ainda estou aqui. E disso, pode se orgulhar com razão.